Olá pessoal, seja bem-vindo, eu sou Alessio. E eu sou a Eli. E esse aqui é mais um Bíblia em Casal. Hoje vamos ler Gênesis capítulo 4. Lembrando que essa versão que nós estamos lendo é a versão pela NVI, não é isso, Vida? Isso mesmo, então bora lá conosco. Vamos para a leitura. Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz e dessa vez teve Abel, irmão dele. Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe frutos da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que está furioso? Por que se transformou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Diz, porém, Caim ao seu irmão Abel: vá para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E ele respondeu: não sei, eu sou responsável por o meu irmão. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escuta o sangue do seu irmão clamando até mim desde a terra. Agora, amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber à sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu possa suportar. Hoje me expulsas da terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e quem me encontrará me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou um sinal em Caim, para que ninguém que visse o encontrasse e o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim construiu uma cidade e lhe deu o nome de Enoque, e deu o nome da cidade Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu Irade, a Irade nasceu Meujael, Meujael nasceu Metusael, Metusael gerou a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, chamada Ada e a outra Zila. Sim. Ada, Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que vivem em tendas e criam rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, o pai de todos que tocavam harpa e flauta. Zilá também teve um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. E Caim é vingado 7 vezes. Lameque o será 77 vezes. Adão, isso já é uma maldição, né? Uhum. Adão teve novamente relação com a sua mulher e ela deu à luz a um filho e o chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, visto que o Caim o matou. Também Sete teve um filho e lhe deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Amém. Amém. Capítulo tenso, né? Capítulo tenso. Capítulo tenso. Então vamos para o resumo primeiro, para depois nós irmos para o nosso momento de saltar os olhos. A história de Caim e Abel. Caim e Abel oferecem sacrifícios ao Senhor, mas apenas a oferta de Abel é aceita, levando Caim a matar seu irmão por inveja. Deus confronta Caim, o amaldiçoa e o torna um errante, mas também o protege com um sinal. A descendência de Caim. Caim constrói uma cidade e tem descendentes que se tornam pioneiros em várias áreas da civilização, como criação de gado, música e metalurgia. Adão e Eva têm outro filho, Sete,
cujo descendente Enos marca o início da invocação pública do nome do Senhor. Engraçado que até aí o nome do Senhor não era invocado, né? Não era adorado. A partir de Enos é que começa esse momento de invocação de adoração. Vem uma mudança de formato. Marcou aí o início de uma geração. Amém. Amém. E aí, meu bem, o que lhe salta aos olhos nesse tenso capítulo de que parece mais um jornal de policial? Eu acho que me salta os olhos, pode só voltar, por favor. É muito do que a gente tem lido, nós estamos lendo também, Levítico, né? E Levítico, ele reforça muito a necessidade de você ter o cuidado com a adoração a Deus, o cuidado com a oferta, o cuidado com o sacrifício, que a gente já vai, né, chegar lá com vocês, a gente já está aqui no início de Gênesis. Mas me chama novamente os olhos, e foi algo que me chamou os olhos na época quando a gente estava lendo também Gênesis, que a gente já está lendo pela segunda vez agora, é muito desse cuidado que a gente às vezes não tem tido, às vezes não, é sempre. Essa geração é uma geração que não tem o respeito e o cuidado com as coisas de Deus. A gente acha que Deus aceita a gente do jeito que a gente é. Então, que coisa de Deus tá bom. A gente pode adorar, a gente pode fazer da forma como a gente achar. O importante é prestar no nosso coração. Que deve. E na verdade, muito pelo contrário. Deus, quando a gente faz as coisas para Ele de qualquer jeito, sem cuidado, sem zelo, sem pureza no nosso coração, sem realmente se arrepender, Deus rejeita as nossas ofertas. E às vezes a gente está achando e ficando irado com Deus, porque Ele está rejeitando a nossa oferta. Por que, Deus? Eu estou te entregando, que é isso? E na verdade não é esse o ponto, né? O ponto é que para Deus a gente precisa ter, e Ele precisa ser reverenciado. Então há um respeito, há um padrão, há uma norma que precisa seguir. Afinal de contas, Deus, ele traz um reino, e o reino tem seus princípios, as suas regras. O reino é uma teocracia. Você tem a escolha, eu sempre te digo isso, né? Seguir a Deus, seguir a Jesus, é uma escolha que você faz, você não é obrigado, mas à medida que você faz essa escolha, existem regras e normas e princípios que precisam ser seguidos e obedecidos, porque às vezes a gente está criando o reino de Deus a nosso modo, e isso não está valendo. Ao nosso reino, venha o nosso reino e seja feita, sabe o que está no Pai Nosso? Venha o meu reino, seja feita a minha vontade, não é o teu reino, do meu jeito, não é o teu reino, não é a tua vontade. E essa geração é uma geração que tem perdido esse compasso de respeito, de reverência, de realmente entender que a oferta para Deus, ela não é qualquer oferta, né? Muito pelo contrário, Abel era do campo, Caim tinha até melhor, né? Porque Caim era agricultor. Mas Abel, ele estava com todo o coração e entregou o seu melhor. E quantas vezes nós temos entregado para Deus o resto, sabe? Eu vou buscar a Deus, mas eu vou buscar quando eu estiver dormindo, quando dá. Eu vou para a igreja e vou achar que isso é servir a Deus. Eu vou ler aqui um versículozinho e outro, acho que isso vai ser suficiente para eu ter conexão com Deus. E muito pelo contrário, se você quiser fazer parte do reino, é que nem dominar uma língua. Você quer aprender inglês, você quer aprender francês, italiano, você precisa mergulhar nessa língua, mergulhar nessa cultura. E eu acho que isso fica muito forte quando a gente fala do reino de Deus. Você quer entender sobre o reino de Deus, você precisa mergulhar, porque é uma cultura. Você precisa escolher fazer isso. E enquanto você não escolhe mergulhar nessa cultura, mergulhar nas normas, na Constituição desse país que é a Bíblia, você nunca vai realmente fazer parte do reino. Porque é muito fácil você dizer assim, sou filho de Deus. Mas quem é filho conhece a Constituição. Quem é filho conhece os princípios. Quem é filho conhece o pai. Mas às vezes a gente está nesse momento de sou filho, mas não conheço nada, né? Então assim, é alheio para mim. E aí você fica dizendo, eu faço parte do reino. Não, eu faço parte. Deus aceita a minha oferta. Deus me ama como eu sou. E quando na verdade é o contrário. Ele não está aceitando a tua oferta, porque você não tem realmente se disposto a conhecer esse reino e a mergulhar nessa cultura. Eu acho que isso me chama muita atenção. Uma coisa que é interessante lembrar é o seguinte, toda casa tem regras, né? A nossa tem regras. Nossa, tem regras. E é legal e tem que ser assim. Eu não vou chegar na casa dos outros e abrir a geladeira porque eu acho legal, porque eu sou autênticozão.
sou autêntico, eu sou, meu jeito é esse, onde eu chego, eu faço o que eu quero. Na casa dos outros tem regras, né? Se você vai entrar num órgão público, você tem que entrar de calça e derivados, goste, compreenda, concorde ou não, mas tem regras, né? E a mesma coisa, né, quando você me falou a história que Deus é teocracia e não democracia, é meio pesado ouvir isso, porque a gente está acostumado e a gente quer que Deus seja brother, Deus seja legalzão, que é o cara que faz assim pra tudo, tá massa, eu não vou sair de qualquer jeito. Vocês podem aprontar o que vocês forem, no final das contas basta se arrepender e tá tudo certo. E o buraco é mais baixo. Né? E uma coisa que me saltou os olhos, só pra completar o que você estava falando, no versículo 7, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deve conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Né? Uma coisa que a gente acha interessante é que, assim, sempre os desejos vão estar na nossa porta. Sempre as ofertas vão estar na nossa porta. Sempre, não vou nem botar o inimigo, que a gente tem a tendência a tudo esbanjar, é culpa do diabo. Né? A gente não tem culpa de nada. Não, foi porque o inimigo, mas sempre vai ter uma oferta boa na mão. E a questão é, você vai deixar a oferta, você vai aproveitar a oferta, ou você vai dizer não. Né? O dizer não é muito pesado. Né? E nesse caso, simplesmente se o bonitão tivesse dito não, talvez a história teria sido outra. Né? Esse Caim buscasse ofertar realmente com todo o coração e desse o melhor, com certeza a oferta dele não seria rejeitada, né? E o que tu fala, o que tu acabaste de falar, eu ratifico, né, o quanto isso é interessante e desafiador a gente dizer não, porque as ofertas que nos chegam, os manjares que nos chegam, como chegou para Eva, não são coisas ruins, muito pelo contrário, elas são muito boas à vista, elas são maravilhosas, às vezes é aquele emprego dos sonhos, às vezes é aquele carro dos sonhos, às vezes é aquela proposta que você estava esperando de comprar algo dos sonhos, você estava esperando há muito tempo, mas será que isso hoje vai fazer sentido na tua vida? Vai acrescentar? É bom? Deus quer que realmente isso aconteça? E aí entra uma camada também de você estar em conexão com Deus para poder ouvi-lo, porque às vezes a gente não ouve, a gente se esconde como Adão e Eva se escondeu e a gente não deixa Deus falar conosco, né? E ele fala hoje, fala amanhã, falará sempre, porque ele é nosso pai, né? E tem uma camada aqui que eu também acho legal a gente entender que assim, Deus é pai, e o pai, ele ama e corrige. O pai que não corrige, puxa, será que ele ama de fato? E a gente não pode esquecer essa figura, que Deus é pai. Então, ele ama e ele corrige. Por que ele corrige? Porque ele te ama, né? E por isso que às vezes ele não aceita oferta, porque você tem que aprender a ofertar direito. É isso, para finalizar, né? É muito difícil, principalmente para quem não é pai ou mãe, entender esse conceito de que pai não é amigo. O pai, ele pode ser um amigo, mas ele não é amigo. Ele é pai. O pai é aquele cara que vai fazer a coisa que vai ser chata, vai ser insuportável. O filho vai odiar o pai de vez em quando porque ele não deixou fazer tal coisa. Né? E ser pai é muito delicado justamente porque você vai ter que fazer o que seu filho não vai gostar. Mas você sabe que precisa dizer não porque é bom para o seu filho entender que aquilo não é possível naquele momento, porque o futuro dele, se ele fizesse isso, iriam ter consequências, né? Então o pai, ele precisa dizer não, justamente para filtrar o que é bom e o que não é bom para o seu filho. A gente, quando é pai, nós temos uma limitação de tempo, que até um certo tempo a gente consegue dizer para os nossos filhos o que é bom. Passando de um tempo, eles já conseguem tomar sozinhos suas decisões. Só que Deus já vê lá na frente, diferente da gente. Essa é a diferença. Essa é a total diferença. Bom, então para a gente finalizar, como já é de costume, a gente sempre traz uma imagem que a gente faz, gera e tudo. E a imagem de hoje é bem pesada, até porque esse capítulo é pesado. O que você achou da imagem, bem? Pesada, triste. Mas é incrível, né? Só para encerrar, ver o quanto uma pessoa está fazendo algo e o outro que não está no mesmo caminho, não está nas mesmas, no mesmo objetivo, pode estragar as coisas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas escolhas e com o que a gente ouve por dentro, né? O que a gente sente, porque isso pode ocasionar e acarretar escolhas não muito interessantes, né? Verdade. Mas, verdade.
é isso. O que é que vocês acharam da imagem? Deixa aqui os comentários pra gente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de Gênesis 4. Tá só no comecinho, tem muita coisa para acontecer em Gênesis. Gênesis é um livro incrível, de muitas histórias. É o início de tudo. Então, assim, fica ligadinho com a gente. Mergulhe nesse conhecimento, né? É uma cultura. Então, seja muito bem-vindo à cultura do reino. Se você quiser fazer parte também, faça seu momento em casal. O nome do nosso canal é Bíblia em Casal. E é justamente para você se conectar também aí com o seu parceiro, com o seu marido, com o seu namorado, com o seu noivo. Enfim, leia a Bíblia e busque entendê-la à luz, né? Claro, do Espírito Santo, à luz do conhecimento, aquilo que salta aos olhos. Comece de uma forma tranquila. A gente também aqui não é nenhum dos dois experts em Bíblia. A gente não tem uma formação bíblica. Nós não somos pastores, missionários, não. Somos apenas, né, um casal lendo a Bíblia e buscando se conectar cada vez mais com esse reino, com essa cultura que tem feito muita diferença em nossas vidas. Eu espero que vocês tenham gostado e próximo vídeo, né, tem mais. Vamos para Gênesis 5. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.